Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Eduardo Andrade, professor do campus Caraúbas, da UFESA. Eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a redação do Enem. Eu vou dividir essa aula em duas gravações. Eu vou apresentar os itens mais gerais, a importância da redação, como funciona a pontuação e, na outra aula, eu vou abordar aquilo que se refere à proposta de intervenção. E hoje eu acredito que dá ainda para falar um pouco sobre a leitura do tema, que é uma parte fundamental para você desenvolver um bom texto. Bom, primeiramente vocês devem saber que a redação vale 1.000 pontos. Comparada com as questões objetivas, né, aquelas de marca X, a redação vale muita coisa. Então, por isso que é bom caprichar. Caprichar mesmo, fazer bem feito. E aí é o seguinte, muita gente tem dúvida de como a redação é corrigida. Acha, por exemplo, que o avaliador pode ficar desagradado por alguma coisa, ou você tem que dizer só o que a banca, né, quer que você diga, mas não é bem assim. Na verdade, a redação ela é muito transparente, dá para fazê-la utilizando todos os critérios que são exigidos. Vocês sabem quais são? Vamos ver aqui o seguinte, ó. Em primeiro lugar, são 5 critérios, 5, que nós chamamos de competências, tá? E cada competência dessa vale, no fim das contas, 200 pontos. Então, quando nós somamos 200 vezes 5, totalizamos os 1.000 pontos da redação. Tá certo? Então, muitas vezes, o aluno fica assim, eu errei uma acentuação, eu errei uma determinada palavra, eu não soube fazer isso ou aquilo, e perdi um monte de ponto porque errei isso. Não, não, não. A questão gramatical, por exemplo, que é uma preocupação de muitos de vocês, só vale 200 pontos. Então, há outras questões que são muito importantes também que precisam ser analisadas. Vamos lá. Eu vou projetar aqui o seguinte, ó. As competências avaliadas na redação do Enem são essas. Nós dizemos que são competência 1, competência 2, 3, 4 e 5. Notem que nessa tabela, a competência 1 vale 200 pontos, assim como todas as outras. Por isso que, no fim das contas, a redação vale 1.000. O que é que se observa na competência 1? O que é que o avaliador vai julgar? Para vocês entenderem como é o processo. Pois bem, na competência 1 vai avaliar se você demonstra, né? Você vai ter que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso, afinal de contas? Muita gente fala em norma padrão, gramática normativa, norma culta, mas o Enem diz que é a modalidade formal, né? Escrita da língua. Então, o que significa? Você não deve escrever um texto com marcas de oralidade. Que marcas são essas? São coisas como aí, pra, né, pro. Essas palavras elas devem ser evitadas. Por quê? Para uma escrita formal, que muita gente diria assim, uma escrita mais séria, elas não são bem-vindas, porque elas são mais próximas da oralidade, da nossa fala. Como na redação do Enem é um texto escrito, é um texto no qual você deve prezar pela qualidade, então esse tipo de linguagem já não é bem-vinda, tá certo? Mas e se eu errar uma acentuação? Se eu errar a escrita de uma palavra? Se eu errar uma determinada pontuação, como é que fica? Sim, vai ter uma penalização, certo? Cada competência ela é dividida em 5 níveis. Cada nível vale 40 pontos. Então, aquela pessoa que faz um texto já muito problemático, tira 40 pontos. Aquela outra que já faz um texto um pouco melhor, já tira 80. E assim por diante. Um texto mediano, então já vai para 120. Um texto já com mais qualidade, já vai para 160. E aí você chega com um texto praticamente sem erros a 200 pontos na competência 1. Certo? Então já vou deixar logo uma dica para vocês. Caprichem na escrita, na elaboração das frases. Olhem se as frases estão completas. Verifiquem isso. Vejam a questão de como acentuar e pontuar muito bem. Então, se liguem. Vírgula, utilizar o ponto final ao final de cada frase. Olhem tudo isso, tá certo? Vamos lá. A competência 2, ela trata, vejam aqui, ó,
de compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Não vai complicar, não. Eu vou explicar de um por um cada ponto desse. Vejam. Compreender a proposta de redação. Qual é a proposta de redação? É o tema. Esse que, às vezes, está dito ali de uma forma nítida e o aluno, muitas vezes, também confunde, escreve por outro caminho, enfim. Isso, às vezes, gera muito problema desde o início. Se você não sabe ler bem o tema, ou seja, se você não consegue identificar qual é o problema que tem na proposta de redação, aí o seu texto ele tende a ter problemas, certo? Então, a primeira parte é compreender a proposta de redação. Eu vou falar mais sobre isso logo depois, certo? Porque aqui vocês vão observar que é fundamental ler os textos motivadores, aqueles textos que acompanham aquela folha aqui onde tem o tema. Aqueles textos ali são importantes demais, porque eles orientam você para o encaminhamento, né, da sua escrita. Mas vamos lá. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. O que são essas várias áreas do conhecimento? Vejam só. Quando tem um tema falando sobre saúde, educação, nós já vimos que falou sobre o cinema, já teve tema como no ano passado que tratou das questões, né, de doenças mentais. Então você vai recorrer às áreas do conhecimento. Por exemplo, pode recorrer à história, geografia, biologia, pode recorrer à literatura, à química, à física. Então, todos aqueles assuntos que você estuda para as outras questões, né, para as questões de marca X, você tem como aproveitar aqui. Depende do tema, certo? Assim, você vai enriquecer o seu texto e, além disso, você vai ganhar mais pontos. Por quê? Porque você não está utilizando só aqueles conhecimentos que estão ali nos textos motivadores. Significa que você teve outras leituras de outras áreas do conhecimento. Tá, Luiz Eduardo, e que outras coisas eu posso inserir nessa parte aí, na elaboração dos meus argumentos? Bom, você pode inserir citações de filmes, né? Citações de livros que você leu, citações de matérias jornalísticas. É bom lembrar o seguinte: se você vai citar matéria jornalística, autores, pode citar, por exemplo, a Constituição, certo? É preciso dizer qual é a sua fonte. É importantíssimo dizer qual é a sua fonte. Por quê? Porque para que o avaliador observe, valide aquilo que você escreveu, é necessário que esteja claro, é necessário que você demonstre. Olhe, eu estou citando determinado autor, estou citando determinada música, determinado filme, determinado filósofo, pensador, estudioso. Professor, posso citar tudo isso? Pode citar. Ou seja, você vai citar e vai dizer qual é a fonte das suas informações. Então, assim, você não vai me ver aqui dando dicas de cite isso, cite aquilo. Não, não. Eu acredito que vocês todos e todas têm condição de fazer citações de informações que você conhece do dia a dia, do mundo. Todo mundo aqui está conectado. Você vê informações importantes nas redes sociais, você recebe essas informações por Instagram, né, que é uma rede social, pelo WhatsApp. Então, eu posso citar assim, no WhatsApp? Não, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, se você recebe informações, é muito importante você dizer de onde você tirou aquilo. Não foi do WhatsApp. O WhatsApp foi só o meio para você receber a informação. Quando você clica naquele link, você vai para uma página de um jornal, de um site, de uma notícia, de alguma coisa. Então, é ali que você vai citar. Você diz, olha, eu vi no UOL, eu vi no Jornal Nacional, eu vi na Folha de São Paulo, eu vi na revista A, B, C, D. Então, é necessário dizer qual é a fonte da sua informação. Você já viu um filme que trata daquele assunto, que é importante? Você já deve ter visto algum filme que trata sobre surdez, outra
problemas mentais, como foi o tema do ano passado. Você já deve ter visto algum filme que trata de violência contra a mulher. Já viu algum filme que trata, por exemplo, sobre alcoolismo e dirigir, né? Dirigir embriagado. Você certamente já viu isso. Olhem, eu estou citando temas, né? Esses temas que eu estou falando, todos eles já caíram no Enem. Por isso que não é para você se preocupar com o tema, assim, eita, será que eu vou adivinhar o tema? Gente, adivinhar o tema é o de menos. Todo mundo aí tem condição de escrever sobre qualquer tema. Por quê? Porque o tema não vai ser algo que você desconheça totalmente. O tema sempre vai ser algo do seu meio, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Concordam comigo? Então vamos lá. Essa de ficar gravando frase, citando A, B, C, D, aquelas, né? Eu não acho muito legal. Não recomendo fazer isso, porque se você derrapar em alguma coisa, você, em vez de ser ajudado, acaba sendo penalizado. Então é muito bom ter honestidade e dizer, eu vi no jornal, né? E dizer qual foi o jornal. Eu vi uma notícia e dizer de onde foi a fonte da notícia. Ah, então pode, pode. Você já viu um filme que trata daquele assunto? Fale, diga qual foi o nome do filme, tá certo? Isso é muito importante. Então, você vai trazer conhecimento, né, das várias áreas do conhecimento, das várias áreas do saber, como nós dizemos, e escrever sobre aquele tema. Vamos adiante. E aí diz assim, ó, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. O que é isso, no fim das contas? Bom, gente, o texto dissertativo argumentativo é aquele em que você, diante de um problema, diante de um tema, tem que fazer o quê? Desenvolver uma tese, desenvolver uma ideia, defender um ponto de vista. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos uma introdução, apresentando, né, o tema, problematizando o tema. Precisa escrever título na redação do Enem? Não, não é obrigatório. Se você escrever, não ganha nem perde nada. Eu não recomendo. Por quê? Porque quando você escreve um título, você já está perdendo uma linha para escrever mais. Ah, então se eu escrever muito eu ganho mais ponto? Também não. Nós prezamos é pela qualidade. Quando eu vou dizer, ó, gente, escreva com qualidade, escreva com profundidade. Por quê? Porque o avaliador lá não vai olhar o título, ele vai olhar a qualidade do seu texto. Título não é exigido no edital do Enem. Lembrem-se disso. Pois bem, então, o que é que tem que ter numa redação dissertativa argumentativa? Tem que ter uma introdução, sim. Então, você reserva um parágrafo para fazer a introdução. Aí depois vem o quê? O desenvolvimento. E aí, professor, faço o desenvolvimento como? Eu sugiro o seguinte: escreva 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Lembre-se, você só vai ter 30 linhas para escrever o texto. Então, um parágrafo de introdução, 2 ou 3 para fazer o desenvolvimento, e o último para fazer a conclusão, que nós chamamos de proposta de intervenção. Tá certo? Então, vamos fazer uma conta. O seu texto ele vai ter que ter, é isso mesmo, pelo menos 4 parágrafos. Introdução, 2 de desenvolvimento e mais um de conclusão. Pelo menos isso. E se eu fizer 5? Tudo bem. Mais do que isso? Não sei. Eu não acho muito legal porque, às vezes, quando você faz um parágrafo com poucas linhas, aí não fica bom. As ideias não ficam bem desenvolvidas. Se eu puder dar uma dica para você, eu digo o seguinte: tente escrever parágrafos que fiquem ali entre 5 e 7 linhas, mais ou menos. Por aí você já vai ter uma boa desenvoltura. Não é uma conta fixa, mas é uma sugestão. A introdução, entre 5 e 7 linhas. O primeiro parágrafo do desenvolvimento, entre 5 e 7. O segundo, entre 5 e 7. O terceiro, entre 5 e 7. Ah, então na conta, se eu fizer 4 parágrafos com, no máximo, 7 linhas, eu fecho 28 linhas. Tá bom? Tá ótimo. Tá maravilhoso. Se eu passar um pouquinho ali, fizer um com 8, tranquilo, gente. Isso é o de menos. Só não vale escrever parágrafo curtinho, com 2, 3 linhas, 4, é pouco. Ficou a dica aí? Anotaram? Bom, eu vou voltar para esse tema, certo? Porque eu vou mostrar para vocês como é que podemos ler a proposta de redação. Pois bem,
Passando agora para a competência 3. O que é que se avalia, né, na competência 3? Vejam aqui, ó. Você deve, ó, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Anotem essa expressão, projeto de texto. Que é isso mesmo? Professor, não estou entendendo não. Vamos lá. Competência 3 significa elaborar um projeto de texto. Tá, e como é que eu faço isso na prática? É o seguinte, a avaliação lá, ela depende da observação se a participante conseguiu elaborar um texto e demonstrar que ele foi planejado. Ah, então peraí, você falou que eu devo fazer uma introdução, 2 parágrafos ou até 3 ali de desenvolvimento, certo? Um de conclusão, certo? Só que um parágrafo e outro deve estar conectado. Como assim? As ideias têm que estar bem desenvolvidas. Ah, então, no caso, a introdução eu apresento os temas, a ideia, problematizo. Posso até já dizer um pouquinho daquilo que eu vou falar nos outros parágrafos? Posso. Posso e devo. Só que quando eu for para o desenvolvimento, eu tenho que cumprir minha palavra. Ou seja, se na introdução eu prometi falar de um assunto de letra A, digamos assim, aí eu já vou no desenvolvimento, desenvolvo. A. Se eu prometi tratar de outro assunto, letra B, você já vem no desenvolvimento B. Então é isso. Fazer a conexão, né, do projeto de texto significa fazer um texto coerente. Aí, no fim das contas, o que é que isso resulta? Resulta que sua redação vai ter um ponto de vista claro. Os seus argumentos vão estar bem nítidos. Ah, então pronto, entendi. O projeto de texto serve para que eu consiga o quê? Desenvolver meus argumentos. Isso. E quando você desenvolve bem seus argumentos, o que acontece? O seu ponto de vista fica claro, nítido. Ah, então é bom fazer um rascunho? Faça. Se eu quiser fazer um mapa mental, um organograma, um negócio assim para organizar meu texto num rascunho à parte, eu posso? Fica legal? Faça. Aí na hora de passar a limpo, você já traz o texto todo bacana, todo perfeito. Tá certo? Então, competência 3, você vai desenvolver ali nessa elaboração, né, do seu texto como um todo, você tem que planejar. Planejar, dividir as partes, elaborar o seu ponto de vista e defender utilizando argumentos. Defender utilizando argumentos. Lembre-se disso. Certo? A competência 4 trata de quê? A competência 4 trata da coesão textual. Todo mundo já deve ter ouvido falar disso. Não já? Já. Mas vamos ler aqui. Ó. O participante deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Gente, é o uso dos conectivos, os operadores argumentativos também, né, como a gente também chama. Na prática, o que é isso, hein, professor? Seguinte, quando você vai desenvolver o texto, aí no início do parágrafo você não já começa assim, em primeiro lugar, aí no outro, em segundo lugar. Na conclusão, você vai dizer o quê? Para concluir, concluindo, por fim, tendo em vista o que foi apresentado. E dentro lá, aí dentro você vai usar corretamente. Os demais, porém, contudo, todavia, entretanto, sendo assim, pois que, porque, para que. Tudo isso são conectivos, tá certo? Então é fundamental saber utilizar, certo? Por quê? Porque os conectivos, eles são os elementos que ligam as partes do texto criando uma rede, né? Criando uma proteção para que você consiga elaborar sem cair, elaborar sem mudar de rota. Por quê? Porque quando você usa bem os conectivos, e é bom você dar uma revisada. Pesquise na internet, a gente tem muitos vídeos aí no YouTube, por exemplo, ensinando a utilizar adequadamente os conectivos, os operadores argumentativos. Pesquisem isso que vocês vão ver como é que deve ser o uso. Tá certo? Bom, por último, a competência 5, também muito importante. O que é que a competência 5 verifica? Olhem só,
elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Que é isso mesmo? Seguinte, vocês já perceberam que a redação do Enem, o tema da redação do Enem, sempre é um problema? Sempre é um problema para você, digamos que, resolver na sua escrita. Então, essa resolução é chamada de proposta de intervenção. Então eu devo pensar uma proposta, algo que eu imagine que pode solucionar? Sim, é isso mesmo. E essa proposta, ela precisa ser inédita? Algo que nunca foi inventado? Não, gente. Você pode falar de algo que já existe e propor, por exemplo, melhorar. Por exemplo, no tema do ano passado, nós vamos ler já já, o tema do ano passado tratou das doenças mentais, não tratou? Né? O estigma associado às doenças mentais no Brasil. Pois bem, se você propusesse ali a criação de mais centros, né, de atendimento psiquiátrico, será que seria uma boa proposta? Claro que sim. Será que propor um atendimento mais humanizado a essas pessoas será que seria uma proposta? Seria. Mas, professor, isso já existe. Eu digo, eu sei. Só que, se isso ainda é um problema no país, significa que não está bem resolvido. Você vai solucionar propondo que melhore, propondo que tenha mais investimentos. Só que tem um porém. Tem que ter o cuidado para não propor algo que diz respeito aos direitos humanos. Tem gente que às vezes vai escrever, aí propõe que acabe tudo, que mate os outros, que extermine, propõe que seja forçado. Não. Nada disso você pode fazer, tá certo? Você não pode dizer que alguém vai ser forçado a. Você não pode dizer que alguém vai ser punido por. Certo? O ideal é que você proponha algo afirmativo, solucionando, e não punindo alguém, e não dizendo, por exemplo, se for feito, não. Diga de forma direta. Deve ser feito assim, dessa forma e daquela outra maneira. Tá, e como é que deve ser feito isso? Olha aqui embaixo, ó. Você deve fazer o seguinte, ó. Aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, vejam só. Aqui nós temos o seguinte. É preciso que vocês, olhem, cada item desse deve ser cumprido à risca. Vejam, é preciso que você insira os seguintes elementos: ação, agente, modo meio, efeito e faça algum detalhamento. Na próxima aula eu vou explicar isso melhor, tá certo? Mas agora eu vou adiantar um pouquinho para vocês já terem uma boa noção. Vejam só, o que é a ação? É dizer o que deve ser feito. Ah, tá, entendi, certo. E o agente? Agente é dizer quem deve realizar aquela tarefa, quem deve realizar a ação, quem deve executar a ação. É o agente. O modo meio? Modo meio é dizer como deve ser feita aquela ação. Como que o agente deve executar a ação. É o modo meio. Ah, entendi. E o efeito? O efeito é você dizer o que se espera. Como assim? Vamos lá. Você vai dizer o que você imagina que vai melhorar. O que você acha que aquilo ali vai solucionar no fim das contas. Ah, entendi. Então é só dizer assim. Vejam bem. Deve ser feito isso por quem? Por aquele agente público, por exemplo, o Ministério da Saúde e da Educação, o governo, a prefeitura, enfim, você deve dizer as empresas, a sociedade, né? Todos nós, né? A depender do tema também pode, tudo bem. Então, dizer a ação, dizer quem vai fazer a ação, dizer como a ação vai ser feita, que é o modo meio, e dizer o que você espera que melhore. Dizer como que, no fim das contas, aquilo ali vai solucionar o problema. Tá certo? 4 itens. E, por último, o detalhamento. Mas, assim, o detalhamento é o seguinte.
você pode dizer a ação e fazer um detalhamento explicando como que aquela ação pode ser executada. Ou então, se quiser fazer, vai fazer do agente. Então, você vai detalhar como que aquele agente pode, né? Você explica. O modo MEI e o efeito a mesma coisa. Então, o detalhamento, ele é bem-vindo nos 4 itens. Porque além de dizer, para não dizer assim, o governo deve investir em educação. Não. Aí você vai dizer assim, o governo, por conta da sua obrigação constitucional, entende? Deve investir em educação, visto que é um dos meios mais importantes das pessoas atingirem a cidadania. Entendem o que é o detalhamento? É você explicar um pouquinho mais, além daquilo que você já informou. Eu vou trocar a tela e vou ler com vocês 2 propostas de intervenção. Aliás, 2 propostas não, desculpa. Eu vou ler com vocês os temas do Enem de 2019 e os temas do Enem de 2020, tá certo? Eu vou ler, vou explicando, porque é o seguinte, ó, a competência 2, ela avalia se o participante abordou o tema, se o participante abordou os elementos do tema. E muita gente tem dificuldade, sabe por quê? Porque ler o tema é fácil, só que às vezes o encaminhamento não é tão legal, né? E a chave, a resposta está na leitura da proposta, na leitura dos textos motivadores. Olha a dica, anotem, por favor. Não deixem de ler os textos motivadores. Eu sei que às vezes na correria de fazer a prova e tal, você acaba lendo muito rápido, ou olha só o tema e já vai escrevendo. Não faça isso. Leia os textos motivadores. Quando o aluno não escreve dentro do tema, ele pode tanto fugir do tema, levar um 0, já pensou? Ou também vai tangenciar, ou seja, ele passa na borda. Ele não vai tocar no tema de forma direta. Então ele tangencia. Aí também é penalizado. E a gente não quer isso. Vamos lá? Vejam aqui comigo, ó. Pronto. Agora vocês já estão vendo o tema da redação de 2000, aliás, o tema, né, do Enem de 2019. Eu vou ler inicialmente esses comandos, as instruções, para quem não conhecer, né, quem não conhece já tem uma boa noção. Vejam só. Bom, instruções para a redação. Acompanhem comigo aqui, por favor, tá bom? O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Pois bem, cuidado para não trocar o lugar do texto definitivo com o do rascunho. O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria em até 30 linhas. Então, você deve escrever até 30 linhas. Eita, mas escrever embaixo, no cantinho, no lado, na lateral. Não, não, não. Fora daquele quadrado onde tem as linhas, não é recomendado. Você pode ser penalizado por isso. Tá certo? 3. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas descontado para a contagem de linhas. É isso mesmo. Tem gente que, sei lá, copia trechos aqui dos textos motivadores ou trechos da prova. Gente, não pode copiar, não. Você pode citar. Como é que faz para citar, galera? Aspas. Coloque aspas no início e no fim da citação. E diga, de acordo com os textos motivadores, de acordo com o texto 1, com o texto 2, de acordo com a imagem 2, 3, enfim. Mas diga, não esconda isso. Por quê? Porque quem vai corrigir seu texto sabe que você está copiando. Então, quer dizer que você, assim, professor, eu não posso utilizar informações, frases dos textos motivadores, não? Pode sim. Claro que pode. Se está aqui, é porque você pode usar. Porém, você deve fazer a citação corretamente. Como é que faz a citação corretamente? Você vai dizer a sua fonte. Você vai colocar entre aspas, né? Tac, tac, aquelas aspasinhas e pronto. Você não vai ter problema com cópia, certo? Cópia é não dizer a fonte, nem colocar as aspas quando você tirar um trecho para citar no seu trabalho. Tem que colocar as aspas.
e tem que dizer a fonte. Se fizer isso, não tem penalização nenhuma, tá? Vamos lá. O ponto 4 diz o seguinte, preste muita atenção. Receberá nota zero em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. É isso mesmo. Sua redação ela só passa a valer, né, para avaliação, para a contagem de ponto, a partir da 8ª linha. Mas vocês não vão fazer isso, vão fazer um texto grande, de 20 linhas para lá. Combinado? Pois bem. 4.2 diz, fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Fugir ao tema vocês não vão, porque vocês estão assistindo a essa aula, não é? Então já não vão. Vão ler a proposta de intervenção, ou ler a proposta da redação, vão ler os textos motivadores, ninguém vai fugir do tema aqui, tá? Ótimo. E vai atender ao tipo dissertativo argumentativo. Pois não é. Vocês não acreditam que tem gente que vai lá e, em vez de tratar do tema, escreve uma história? Mas não pode, é que é uma narrativa. Tem gente que vai lá e faz uma poesia. Pode? Não, não pode. Por quê? Porque tem que falar do tema de acordo com a tipologia dissertativa argumentativa. Eu falei disso. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá certo? Vamos lá. 4.3. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Gente, não vale inserir frases soltas, desenho, colocar o seu nome, não pode em lugar nenhum da redação. Entende? Não pode, não precisa colocar nome, data, lugar, nada do tipo. Frase, mensagem, nada disso. Tudo tem que estar dentro do texto e tem que estar de acordo com o tema. Fazer menção, citação, colocar frase fora disso, não pega bem, você vai ser penalizado. Tá certo? Por quê? Porque a parte ali ela está desconectada da proposta que você está escrevendo. Tá bom? Vamos lá. E o 4.4, por último, está aí. Apresentar nome, assinatura, rubrica, outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Eu falei disso já, né? Então, assinar, escrever, não pode fazer nada que você se identifique no texto. Né? Desenho, emoji. Sempre leiam os textos motivadores. Textos motivadores são esses textos aqui, Deixa eu passar, vocês vão observar o que eu estou querendo dizer. Textos motivadores são esses, Texto 1, texto 2, texto 3, esse infográfico, e o texto 4, o Brasil já teve, tá vendo? Aqui, E aqui, por fim, tem a proposta de redação. Tá? Então, a proposta de redação aqui é, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Olha o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E tem uma coisa, aí ali já tem o comando, selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Vocês percebem que ali, no comando da proposta, tem já as competências todas? Eu acabei de falar disso. Escrever na modalidade formal escrita da língua portuguesa, tem que abordar o tema, tem que selecionar, organizar e relacionar argumentos, né, em defesa do seu ponto de vista, tem que fazer uma proposta de intervenção que respeite, né, respeitando os direitos humanos, você não vai propor nada que seja autoritário, de maneira alguma, e tem que fazer um texto coeso e coerente. Todos aqueles itens das 5 competências já estão aqui. Vamos ler. Vou voltar aqui para a gente ler. Veja como é importante ler os textos motivadores. Texto 1. No dia da primeira exibição pública de cinema, 28 de dezembro de 1895, em Paris, um homem de teatro que trabalhava com mágicas, Georges Méliès, foi falar com Lumière, um dos inventores do cinema. Queria adquirir um aparelho e Lumière desencorajou,
disse-lhe que o cinematógrafo, como um nome, né, um neologismo aí, um nome antigo, colocou-se entre aspas, né? Então, Lumière disse-lhe que o cinematógrafo não tinha o menor futuro como espetáculo. Era um instrumento científico para reproduzir o movimento e só poderia servir para pesquisas. Mesmo que o público no início se divertisse com ele, seria uma novidade de vida breve, logo cansaria. Lumière enganou-se. Como essa máquina, essa estranha máquina de austeros cientistas, virou uma máquina de contar histórias para enormes plateias de geração em geração durante já quase um século, né? Olha que aqui tem a fonte, né? Bernadette, né? Jean-Claude, o que é cinema, isso aqui é um livro. Pois bem. Texto 2. Edgar Morin, esse Morin aí lê Morin, sabe? Edgar Morin define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal, porém levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Tirado também desse trecho aí, ó, do Gutfried, né? O filme é a representação do real. Tá. Pois bem, o texto 3 é esse infográfico. Nós dizemos que isso aqui é um infográfico. Deixa eu me localizar aqui melhor para ficar bem arrumadinho na tela para vocês. Pois bem, olha o que é que tem de informações aqui no infográfico. Informações importantes que podem ser utilizadas no texto. Melhor é se você acrescentar. Utilizar esse, pode. Mas se você trouxer alguma informação de fora, lembra que eu falei das áreas do saber? É isso. Bom, da telona para as telinhas. Cresce o percentual de brasileiros que frequentam salas de cinema e o interesse por filmes tem destaque no consumo de TV. Entenda. Olha o que tem ali de informação. Ó. Nos últimos 5 anos, a penetração do cinema cresceu 43% entre os brasileiros. E aí tem outros dados importantes. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente. 17% da população frequenta o cinema no total. 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. E 95% dos que foram ao cinema assistem a filmes na TV. Então ali tem um asterisco, né, mostrando que assistiu nos últimos 30 dias, né, sobre a pesquisa. E aqui está a fonte da pesquisa, né? No nosso quadro diz: o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado, quase 3.300 salas em 1975, uma para cada 30 mil habitantes, 80% em cidades do interior. Desde então, o país mudou. Quase 120 milhões de pessoas a mais passaram a viver nas cidades. A urbanização acelerada, a falta de investimentos em infraestrutura urbana, a baixa capitalização das empresas exibidoras, as mudanças tecnológicas, entre outros fatores, alteraram a geografia do cinema. Em 1997, chegamos a pouco mais de 1.000 salas. Com a expansão dos shopping centers, a atividade de exibição se reorganizou. O número de cinemas duplicou até chegar às atuais 2.200 salas. Esse crescimento, porém, além de insuficiente, olhe que o Brasil é apenas o 60º, né, o 60º país na relação habitantes por sala. Ocorreu de forma concentrada. Foram privilegiadas as áreas de renda mais alta das grandes cidades. Populações inteiras foram excluídas do universo do cinema ou continuam mal atendidas. O Norte e o Nordeste, as periferias urbanas, as cidades pequenas e médias do interior. E ali tem a fonte, né? Disponível em cinemapertodevocê.ancine.gov.br. Bom, e agora vamos novamente ler a proposta. A proposta é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam aqui, ó. O primeiro texto mostra um pouco da história do cinema, não é verdade? Mostra como Georges Méliès foi falar com Lumière, que tinha o cinematógrafo, e Lumière disse, olha, isso aí é uma máquina para pesquisa, não é uma máquina para as pessoas assistirem projeções. E veja que Lumière estava errado, como diz o texto. Então, o texto 1 trata
da história, né? Do início da história do cinema. Pode utilizar esse dado na hora de contextualizar na introdução? Pode. Pode copiar? Não. Você pode citar. Coloca entre aspas, diz a fonte, tudo certinho. Pois bem, o texto 2, que fala desse outro pensador aí, né, Edgar Morin, mostra como o cinema, né, tem uma importância muito grande assim para a nossa vida. Esse cinema não é só ir a uma sala de cinema. Às vezes nem todo mundo foi. Mas é também ver na televisão, ver no YouTube, ver no computador, no celular. Hoje em dia, muita gente já conhece, né? Essas plataformas aí, como Netflix, Amazon Prime, TBO, essas plataformas, elas têm filmes, não tem? Vocês já devem ter ouvido falar. Então, aquilo ali faz parte do nosso cotidiano? Já faz parte. Pois bem. Aí aqui no texto 3, no infográfico, mostra como as pessoas saíram das telonas para as telinhas, né? Que é, no caso, as telas pequenas, computador, celular, televisão, e vai mostrando como que a relação é muito próxima entre as pessoas que veem cinema, né? Filmes na TV, filmes em celulares e tal, e mostra como que são esses percentuais. O texto 4, esse texto 4, mostra como é que está a situação dos cinemas no Brasil e faz uma recuperação histórica, mostrando, por exemplo, que nos anos 70 havia 3.300 salas e hoje são apenas 1.000, né? Aliás, em 1997 chegamos a 1.000 salas apenas, então reduziu. Então, eu falei o quê? Eu disse, olha, o tema do Enem, a proposta não vai colocar para você algo que não seja um problema, não. Vai ser um problema para você resolver. E qual é o problema? O problema é democratização do acesso ao cinema no Brasil. Na sua opinião, o cinema, ele é democratizado? Todo mundo tem acesso? Todo mundo pode ir ao cinema? Ou já pôde ir ao cinema? Por que não? Percebem? Eu acho que nem todo mundo foi ao cinema. Por que não foi? Porque não tem no interior, em todo lugar. Porque às vezes o ingresso é caro. Porque não tem investimentos públicos para que se abram mais salas de cinema. Os porquês são vários. Mas vejam, fazendo a contextualização do primeiro texto, do segundo, mostrando, né, como que é importante, né, a arte, essa arte para nós e tal. Como é importante para nós, será que você não consegue desenvolver? Será que pegando informações aqui do infográfico, mostrando como cresceu, né, o percentual de pessoas indo ao cinema, mas ainda assim é muito pequeno diante da quantidade de habitantes, né, do país, será que não dá para você problematizar um pouquinho isso? Dá. Será que vendo o texto 4 também não dá para você melhorar, né, na sua escrita e dizer, por exemplo, olha, a arte, lazer, é um direito de todo cidadão. Está na Constituição. Pode citar a Constituição? Pode. Pode sim. Você vai deixar seu texto mais bonito, mais completo? Claro que vai. Por quê? Porque você extrapolou esses textos motivadores e citou a informação que você tirou de fora. Você já viu algum filme que trata desse assunto? Já. Eu lembro de um filme e tal, não sei o quê, Cine Hollywood e tal, tá entendendo? Esses filmes aí falam do acesso ao cinema? Falam. Se eu citasse na minha redação, eu podia ganhar um pouquinho a mais de pontos? Poderia. Ah, então aqui, professor, eu deveria falar do que exatamente? Ó, deveria falar disso, ó. Democratização. O que é democratizar? É dar oportunidade a todas as pessoas para terem acesso àquele bem, àquele serviço. Isso é democratizar. Então, quem desenvolveu essa redação, obrigatoriamente tinha que falar desse assunto. Tinha que falar da importância de democratizar o cinema, a arte, o acesso, o direito. É uma palavra-chave, democratização. Certo? A outra palavra-chave seria o quê? O acesso ao cinema. A expressão, né? Acesso ao cinema. Então, vejam, se você concorda aqui
né? O acesso ao cinema, ele ainda é difícil, não é algo fácil para todo mundo, nem todos têm como ir ao cinema. Então você concorda com o problema, não concorda? Você concorda que o cinema ele não é democratizado, nem todos têm direito. Se você concorda com isso, você está dizendo o quê? Você está dizendo, olha, eu li os textos motivadores, é verdade. Eu vi os dados. Eu vi que a quantidade de salas de cinema diminuiu. Você vai fugir do tema agora? Não vai. Tenho certeza que você não vai. Por quê? Porque se você olha a proposta, lê os temas, você desenvolve. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece um pouquinho disso. Bom, eu vou agora mudar, certo? Para falar um pouquinho do tema do ano passado. Eu não vou ler as instruções porque eu li, né, as instruções da outra redação. A leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, sim, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Qual é a proposta aqui da redação? É o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Vamos lá? O que é que eu sugeri antes? Vamos ler os textos motivadores. Eles é que vão dar o direcionamento, certo? Então, por isso, gente, que não tem isso, não tem aquele negócio de dizer, o avaliador vai ler meu texto e avalia do jeito que ele quer. Não é assim. O avaliador tem um parâmetro para avaliar. Texto 1. Vou ler, acompanhe comigo aqui. Ó. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Vejam que são termos que estão entre aspas, né? Porque é justamente para chamar essa atenção, para mostrar qual é o conceito que vai ser estudado. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. E ali é a fonte, né? Disponível em www.saudepr.gov.br, né? No site aí. Pois bem, esse primeiro texto já está lido, mostra, né, como a saúde mental está associada, né, à doença mental e como a doença mental é algo que pode, enfim, alcançar qualquer pessoa, certo? Vamos lá. Aí agora, o texto 2. A origem da palavra estigma, né, aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria a distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social.
É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. E agora, vejam que aqui já fala de estigma, certo? E agora o infográfico, né? Texto 3. Eu vou aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil de lermos. Bom, Socorro Brasil. Olha que tem uma figura, né, do mapa do Brasil, em que a figurinha está ali chorando, certo? Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. Olha os dados, ó. Mais de 11 milhões e meio de pessoas, né? 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Hoje, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. A depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado que o dos homens. US$ 1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. Todos os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em fevereiro de 2017. Se você precisa de ajuda, ligue para o Centro de Valorização da Vida, CVV 188. E aqui a informação de onde foi tirada, né? O infográfico, de onde foi tirado o infográfico. Aí o que é que fazemos de novo? Vamos dar uma olhada lá na proposta. Ó, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Aí eu pergunto para você, será que é um assunto que vocês conhecem? Eu acho que não. Mas, se ainda assim fosse, olha, o estigma. Não tem o texto 2? O texto motivador, o texto 2, não fala justamente desse assunto? Aqui, ó, fala de estigma. Diz o que é, conta um pouco da história. Então, esse contexto você já vai ter para entender e escrever um pouco sobre, certo? Vamos descendo novamente. Ó, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, qual é a outra palavra-chave aqui? Doenças mentais, né? E claro que, acredito eu, você vai falar da sociedade brasileira, né? Pois bem. Então, a outra palavra-chave é doenças mentais. De quais doenças mentais a gente está falando? Você pode escrever sobre qualquer uma delas. Aqui nós falamos, né? Os textos motivadores falam de depressão, os textos motivadores falam de ansiedade, transtorno bipolar e outros, certo? Aí teria a esquizofrenia, as síndromes, né? Que a gente tem visto muitas matérias em jornal ultimamente, rede social, pessoas falando sobre isso, crise de ansiedade, né? Tal. Então vejam, o texto 1 fala sobre saúde, doença mental. O texto 2 fala de estigma. E o texto 3 mostra a situação onde? No Brasil e no mundo. Mas fala mais do Brasil. E aí, quando nós chegamos aqui ao estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, será que é um tema totalmente desconhecido de vocês? Não, né, gente? E mesmo que seja, olha os textos motivadores. Todos eles mostram que dá para você escrever uma redação perfeita, sem tangenciar, extraindo dados dos textos motivadores, porém, eu recomendo que você vá além. Se for para extrair dados, diga de onde está tirando, para não copiar, porque senão você vai ser penalizado. Tá certo? Então, eu acho que é isso. A proposta hoje, né, o nosso intuito aqui, com essa primeira aula, era justamente mostrar para vocês que a competência 2, que trata justamente da análise do tema,
e de como foi abordado, inclusive, né, utilizando os conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Será que aqui você não poderia trazer informações de algum filme que você já assistiu? Será que você não poderia trazer informações de algum seriado, de alguma notícia? Será que você não conhece nada do assunto sobre doenças mentais? Eu tenho certeza que você conhece. E os textos motivadores, eles são fundamentais para que você tire as informações mais urgentes e acrescente sempre que puder. Não fuja do tema. Não precisa botar título, não precisa escrever o tema na primeira linha, tem gente que faz isso, não precisa. Começou a linha número 1, já comece a escrever o texto ali mesmo, certo? Essa é a minha dica. Então tá, eu volto para a aula falando sobre a competência 5 e como elaborar a proposta, né, de intervenção exatamente sobre esses dois temas. Muito obrigado, até logo.